Olá pessoal, olá Jansen, então estamos de volta aí para mais uma questão da nossa quarta militar. Então vamos lá. Agora a gente tem uma questão que envolve condicionais. Então quando a gente olha para uma questão de condicional, é super importante a gente entender que cada condicional utiliza um tempo verbal específico. Então para eu saber como é que eu vou formar essa condicional, basicamente eu vou ter que me atentar ao tempo verbal que ela está utilizando. Quando a gente olha para essa frase aqui, na condição, onde eu tenho ali o if, que tempo verbal que eu tenho ali? Ó, eu tenho if the plane hadn't been. E você, que é um aluno estudioso de tempos verbais, vai lembrar que quando eu tenho had mais particípio de determinado verbo, isso é o tempo verbal chamado past perfect. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho a estrutura das condicionais. Quando a gente olha para cá, a gente tem basicamente 4 tipos de condicionais. A zero, a first, que é a primeira, second, segunda e third, que é a terceira. Cada uma delas tem uma estrutura diferente. Então, se a gente olha aqui para o quadro, no simple present, ou melhor, na condicional tipo zero, eu vou ter na frase que eu tenho if, que é a condição, o verbo no simple present e o resultado dessa condição também com o verbo no simple present. Então, if you mix red and yellow, you get orange. Então, se você mistura o vermelho e o amarelo, você consegue o laranja. Então, a condicional tipo zero são para situações em que, dada a condição, o resultado é sempre o mesmo, é sempre o esperado. Então, eu tenho presente nas duas frases. Já quando eu vou para condicional tipo 1, ou a primeira condicional, eu vou ter lá na condição o meu verbo no simple present e no resultado o meu verbo com simple future. Então, por exemplo, se não chover, eu irei à praia no próximo fim de semana. Quando eu uso a condicional tipo 1, eu estou falando de situações possíveis ou prováveis de acontecer no futuro. Então, eu falo basicamente de planejamentos que eu faço, mas eu não sei se aquilo vai acontecer ou não, tá? A condicional tipo 2, dá uma olhada aqui. Ele fala basicamente de ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias que podem ocorrer no presente ou no futuro. Então, olha só, como é que eu formo essa condicional? If I had a car, eu tenho um verbo aqui no simple past e o meu resultado eu posso ter o would, eu posso ter o could, eu posso ter qualquer modal junto do infinitivo, só que sem o to. Por exemplo, could drive. É um could aqui e o verbo no infinitivo sem o to. O que isso quer dizer? Se eu tivesse um carro, eu poderia dirigir para o trabalho. É uma situação que? Hipotética, porque eu não tenho carro, então não posso dirigir. Então, por exemplo, se eu fosse mais alta, seria jogadora de basquete, né? Vocês claramente sabem, conseguem ver que eu não daria para ser jogadora de basquete, não dá para mudar a altura. Então, eu falo de situações hipotéticas. Já na condicional tipo 3, olha o que eu tenho aqui. A minha condição com o verbo no past perfect e o meu resultado com could, ou would, ou um modal, com o present perfect. Isso aqui eu falo de coisas, por exemplo, de arrependimentos. Coisas que eu gostaria de ter feito diferente e não fiz. Então, por exemplo, se ele tivesse dirigido mais cuidadosamente, ele poderia ter evitado o acidente. Então, aqui eu falo até de coisas que aconteceram, mas que eu gostaria que tivessem um resultado diferente. Mas como já passou, eu não tenho como mudar. Se a gente olhar aqui, ó, na nossa questão, a gente tem um if com past perfect. Então, o que eu tenho que ter no meu resultado? Olha aqui, um could com present perfect, que é a nossa terceira condicional. Então, nesse caso, lembrando, né? Pode ser o could, pode ser o would, pode ser o might, pode ser algum modal. Quando a gente olha para cá, as únicas opções que a gente tem são would have known ou should have done. Should have known. Aqui com would e aqui com should, que é um modal, beleza? Mas vamos testar. Então, olha só, se o avião não tivesse se atrasado, né, para decolar, os passageiros não teriam tomado conhecimento sobre os eventos em Nova York ou eles não deveriam ter sabido sobre os acontecimentos sobre os eventos em Nova York. Nesse caso, embora eu tenha essas duas opções gramaticalmente, quando a gente coloca na questão, a gente vê que o should já não cabe. Lembra que o should é o modal para dar conselhos? Aqui eu não estou dando conselho para ninguém. Então, o should não cabe. Então, só cabe a letra A. Ok?
Então, segura aí que daqui a pouco a gente volta para mais uma. Beleza?